Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Boa noite! Boa noite. Estão animados, vocês estão animados. Tô gostando, tô gostando. Vamos aqui ao nosso podcast, aqui na odontologia, aqui da Paulo Picanso, falando sobre o que é sobre a dentística, né? O que é a dentística, como ela acontece, quais são as falhas em relação à dentística. Os desafios em relação à dentística, não é isso? Isso. Então, assim, esse nome dentística vem de quê? Que vocês Vem percebem o de nome dentística? dente. Vem de dente. Olha aí, viu? Dá um 10 pra ela, não tá sabendo muito. Então, ou seja, justamente essa parte da dentística, a gente vai ver o quê? Um pouco assim sobre a restauração, né? A gente vê muito sobre a restauração, sobre estética, né? Estética dentária. Tudo isso daí vai estar aí. A evolução. A evolução, né? As funções, né? Com o passar dos anos. Justamente. Estudos. Os preparos, Técnicas. do passo a passo. Se você for ver em relação a ser a dentística, né? Vamos colocar aqui da parte da origem, né? Há muito tempo, né? Vocês acham o quê? Que essa parte de dor no dente começou agora ou sempre, né? Claro que sempre existiu, né? Só que há milhões de anos atrás não existia as técnicas, óbvio, que a gente possui hoje. Será que o pessoal escovava os dentes? Como As eles técnicas, escovavam, os materiais, Quando, né? quando aparecia uma cárie num dente, eles sabiam o que era aquilo, sabiam diagnosticar? Como é que eles tratavam isso, né? Então, tudo chegou ao ponto de hoje. Pronto, Mas então- o índice em relação a hoje de cárie, antigamente era bem menor, né? Sim, Por conta da alimentação, Exatamente. A dieta conta muito, né? dieta, sucarose, eu acho açúcar, que- era mais evitado. Que tipo assim, divide-se em tempos, né? Bem antigamente, né? Mas com o passar, quando o açúcar começou a ser consumido, a água não era, né, tratada, Fluoretada, então, Fluoretada, né? fluoretada, né? Então tem fases. Exatamente. Né? A odontologia ocorreu em fases, né? O Jimmy manja dessa parte. Jimmy, conta aquela história que tu tava contando pra gente mais Não, cedo. calma, isso aí vai ter só no final, se acalma. Cenas para os próximos. Assim, ó, em relação à dentística, né? A gente observa o quê? Que essa parte da dentística, ela começa ali a surgir, principalmente essa parte de tratamento dentário, né? Lá no tempo ali dos egípcios. Então, ali eles começaram a ver realmente esses tratamentos, como eles iriam fazer, né? Ali vai ter o quê? Alguns materiais pesados. E normalmente naquele tempo ali do egípcio vai ter o quê? Que a gente vê muito aí nos filmes. Qual o material que vai ter? Pesado e tudo. Mas já é um pouquinho mais Mais recente, fácil. mas eu acho Bem que mais nessa recente. época- Ouro. Era ouro, é o Tá. tempo do ouro, meu filho. Olha aí, viu? Ostentação. Radamés. Muito ouro, inshallah. Do tempo do Radamés. Radamés, Ranassés e por aí vai. Ramsés. E Radamés Ramsés. também. O Radamés, desde aquele tempo, ele já estava nessa... Chama! Tira dessa, professor. Então, ou seja, há muito tempo tinha esses materiais aí pesados, como o ouro e tudo, e também eles faziam alguma alternativo, parte né? natural também, né? Tentando ali fazer essas restaurações. Daí, desse tempo pra cá, veio surgindo ali mais ou menos no século XIX, e começou a parte aí da amálgama. Amálgama. Não é isso? Então a gente vê o que? Em relação à amálgama, que também é um material pesado, né? E a gente pode ver também em relação à amálgama... Tóxico. Tóxico, né? Ela é misturada ali com mercúrio, né? Tinha a parte ali de prata e tudo. A amálgama é tóxica, tá? Não é o Jimmy que é tóxico. Ei, não pode fazer isso nesse momento. Tudo bem, continuando. Então, pessoal, toda essa parte que era feita antes, né? Foi trazendo essa parte da odontologia até esse momento. Para vocês assim entenderem, assim, esse menino novo aqui da faculdade não entende assim muito do tempo antigo. Do tempo antigo. Eu tinha o tio meu, era tio Gilbertinho, é verdade. Lá no Maranhão. Aquele. Lá na minha terra. Lá no Maranhão, nossa lá, terra. terra do garimpo. Lá no Maranhão. Ouro. O meu tio, o tio Gilbertinho, ele tinha o quê? Tinha 8 dentes de De ouro. ouro. 8 dentes de ouro. E quantos filhos, Jim? Ele tinha 9 filhos. Aí é o problema, tá faltando um dente. Eu não dente. Onde é que foi o túmulo dele pra gente ir lá Se atrás a- desses dentes de ouro? Se acalma, se vai chegar na história. Muito bem, tio Roberto pegou e morreu. Foi em cima, foi embaixo, foi em cima, foi embaixo. Um não queria, outro não queria, não teve jeito. Arrancaram os dentes do tio Robertinho. Mentira. Foi sim. Desumaram. Exumaram, tiraram lá os dentes dele. Cada um ficou com um dente. Cada um desses ficaram com o dente, sendo que ficou 9. Aí teve uma briga na família lá, mas alguns dos irmãos tem um dentinho bem direitinho do tio Robertinho lá. Estão lá, guardado. Dentinho de ouro e hoje, meu filho. Não é história, não? Então, não, ela É verdade, no é Maranhão. Ela mantém história no Maranhão, tem história. Então tá todo mundo lá com seu dentinho lá e tudo. Ou seja,
esse material pesado, então isso era muito comum, que era garimpeiro, né, sabe? Então tinha ligado, sempre tinha Era ali um... ostentação, né? Não, hoje em Ostentação. dia existe eu acho que é grills que esses rappers estão usando hoje em dia, e é uma forma de ganhar dinheiro na odontologia também, que é uma faceta meio que móvel, com brilhantes, com ouro, é uma papagaiada que eles estão usando antigamente não, atualmente. Atualmente, né? né? Fazendo aí também. Exatamente. Então, quando a gente vai vendo essa história, né? Então, passa por esse material pesado, passa pela essa parte do ouro, chega a parte da amálgama ali, né? Que também é um material pesado, né? Uma das coisas complexas em relação à amálgama, porque ela vai trazer ali algumas fraturas pro dente, vai ser, mas a realidade é que a amálgama durou muito tempo. E até né? hoje faz parte Até do nosso, Faz do parte nosso, hoje, do nosso né? dia a dia, porque a gente vê, a gente troca. E A gente muitas troca, a vezes gente não é aconselha nem não trocar indicado também. a fazer essa troca, né? Fazer a troca aí da amálgama, né? Por conta da durabilidade dela, E- da resistente. Pode acabar também fraturando o dente, né? Exatamente. Pois é, então, nessa evolução, que a gente vê aí da parte da dentística, hoje tá muito moderno. Já vem a partir aí dos anos 60, a parte da resina, né? Resina composta. Então, cada vez mais vai tendo mais e mais estudos, né? Em relação à resina, né? Justamente ali a proximidade dela, né? Os a materiais, qualidade dos materiais. proximidade dos dentes e tudo, né? Cada vez mais os acabamentos, né? Estão sendo cada vez mais rápidos, né? Hoje com Impressora 3D já impressora faz 3D, né? Escaneamento. Exatamente. Então, assim, realmente tem cada vez mais aí, tendo aí Se modernizando. uma modernização, né? Em relação à parte da dentística, a parte de restauração. Restauração, exatamente. A dentística, a resina, ela trouxe a estética, né, também. E aí é bom fazer o quê? Um diagnóstico, né, um planejamento para usá-la. Aí o que a gente faz? Uma boa anamnese, né, com o paciente, que é aquela escuta, para ver o que incomoda, se ele tem um bruxismo, que é aquele apertamento, né? Aí a gente tem que fazer o quê? Uma inspeção visual, intraoral, para ver como é que tá direitinho. E, no mais, quando a gente também tem o auxílio de exames complementares, que são as radiografias. As radiografias, né? Quando a gente não consegue visualizar olho nu, né? Isso. Aí a gente tem esse aparato Teste aí pulpar, também. Teste pulpar. sondagem. Sim. É. E tem as técnicas também, restauradoras indiretas, né? Que não são feitas Com a resina composta, né? não só com a resina composta, mas é que não é feita na consultório. cavidade oral, né, do É. paciente. A gente faz aquele preparo externamente, né, que pode ser uma faceta, pode ser uma uma coroa, né? Calma aí, corta, vai. Corta isso aí, tá? Vamos lá. E tem também a parte e também tem a parte, né, das restaurações indiretas, que são aquelas que não são feitas na cavidade oral. Elas podem ser facetas, podem ser coroas, né? Que são as inlays, as onlays, as overlays, as lentes de contato. Tudo isso é feita de forma indireta. Não, a gente não trabalha na boca do paciente, né? É Diretamente. fora, faz primeiro a peça fora, né? A gente faz todo o preparo por fora. Que pode ser de cerâmica, pode ser de resina, que é resina, mais estético, metal, né? Através do Depende da... escaneamento, né? Isso, vai depender da indicação do paciente, né? Se é uma mancha que um clareamento não está resolvendo. Aquelas manchas de tetraciclina, né? Que nem sempre o Exatamente. clareamento ele dá um resultado totalmente positivo. Exatamente. Então, depende da demanda do paciente, né? Que pode ocorrer, a gente pode fazer esse tipo de tratamento também, né? E a forma que ela é mais benéfica é porque ela acaba sendo, a gente acaba tendo um controle da anatomia, um controle oclusal muito melhor, né? Mas uma parte ruim dela é que o custo é mais alto, né? O tempo clínico também é maior, porque precisa de no mínimo 2 sessões para poder fazer o tratamento completo, né? E o custo dela. Então, assim, em resumo, as técnicas indiretas funcionam assim. Sim, gente. E além das resinas compostas, né, teria sido assim uma revolução, porque além de trazer a beleza, a estética, né, ela preserva a estrutura dentária, né? E aí a escolha do tipo de material que você vai fazer, a técnica também vai ser, né, bastante importante. Então, você fazer um bom isolamento, né, a fotopolimerização, E hoje em dia, tudo a isso odontologia- vai ser considerado, né, para que você realmente
tem ali não só um acabamento, né, que vai realmente restaurar o dente, que vai conservar, né, que vai influir ali na Mas que oclusão e seja tudo, mas que duradouro seja também. duradouro e também que tenha ali, né, a sua beleza, seja estético, né, para o paciente. Porque, Isadora, hoje em dia a odontologia ela preserva muito, né? Quanto menos invasivo, melhor, né? Sim. É. E é um Em desafio pra gente relação na a- clínica, né? Porque aí exige tanto a gente que tá, né, aqui na clínica aprendendo, exige que a gente tenha um conhecimento teórico, né, um raciocínio rápido, né, que a gente tenha uma sensibilidade também para a estética do paciente, para que a gente consiga realmente reabilitar, né, o Ouvir, sorriso. né, o Esse- paciente esse- e também ser bem claro também com relação, porque às vezes o paciente É o plano de ele tratamento, vem com né? muitas expectativas, né? Exatamente. Principalmente E porque a- isso é um tratamento estético, na maioria das vezes. Isso, e às vezes ele precisa de uma adequação primeiro, e ele já vem pensando numa estética, né? E não é possível. E É, vai, né? no isso caso vai da- do bom Sim. senso, né, No do caso dentista. da restauração, Indireto. não, da direta, que a Natália Natália falou em relação a preparo conservador, Preparo né? conservador. A gente tem as restaurações diretas, que é a classe 1, 2, 3, 4, 5. E como como a Vitória falou, o cuidado com a estética, a gente tem que ter mais com as classes 3, 4, 5, porque é feita mais nos dentes anteriores, né? Anteriores. Aquela classe 3, a gente tem que Incisível, ter né? o Os cuidado, incisivos. iniciar o preparo pela palatina ou pela lingual, escolher uma resina que se adeque àquele tipo de dente, àquela cor. A dentina, Exatamente. o Tem esmalte, que né? pensar em preservar a questão da estrutura, né? Então, quando Exatamente, pega as os dentes proximais, anteriores, exatamente. né, precisa fazer os mamelos. Então, assim, tem que realmente ter um Tem que conhecimento ter, da técnica, exatamente, né? tem que ter o olho também do profissional, não só o material bom, mas eu acho que a técnica é o mais importante também. Que aqui entra muito exatamente também sobre as falhas, né? Porque, assim, a gente também tem que entender a clínica escola não só de executar, de fazer, mas também as falhas que vão ocorrer e que pode acontecer, Isso. né? Uma forma de evitar bastante, Vitória, as falhas é o isolamento. O Um isolamento bem feito, porque a gente sabe que uma resina, ela eu acho que é hidrofóbica, né? Hidrofóbica, ela não pode ter saliva, não pode ter água. A gente tem que ter um isolamento ali bem feito, um grampo bem selecionado, um top dance necessário. Já no caso das restaurações classe 5, a gente mas sabe que também não tem. acontece, às vezes, essa falha, às vezes não só pelo isolamento, mas a escolha do material errado, Com certeza. né? Também passo o a passo próprio também. paciente, Exatamente. respeitar o passo a passo na E hoje em dia a restauração. gente tem que ver também que é um desafio muito grande essa questão do uso de resina, das facetas, né? Porque a gente chegou num ponto que as pessoas perderam o bom senso. Estão querendo arrumar algo que seria orto com faceta, facetas. com resina, né? E assim, está gerando problemas enormes. Eu tava até periodontais, exatamente. Hoje em dia tem a facetite, né, que se chama. Exatamente. Eu já vi, inclusive, a aplicação de lentes de contato em cima de próteses. Exato, Então, eu já vi, Até aparelho eu tava em cima de vendo. prótese, a gente já Já apareceu de prova. Eu tava. Isso. O que mais me chamou a atenção essa semana foi que justamente essa semana eu vi um caso no Instagram de um dente que os laterais eles eram, né? Eles eram mais pra palatina totalmente. E aí o dentista, sei lá o que é que a gente pode chamar isso, porque eu não acredito que seja um profissional formado na Paulo Picanso, né? Não é daqui, óbvio. Mas ele entupiu de resina ali pra trazer pra frente. Gente, foi uma coisa assim grotesca. Que eu acho que não foi feito. Isso isso não só pós-faculdade, que a gente está falando um pouco aqui da graduação, dos desafios da graduação. A gente teve, acho que foi no segundo semestre que a gente teve dentística, não foi? Sim. E aí uma amiga da gente, acho que vocês se lembram, que chegou uma paciente com faceta e a gengiva gritando. Era. Sim. Sim. Toda cheia de gengivite, né? Inflamada, e teve que tirar, teve que fazer outro tratamento que foi iniciado com a nossa amiga, a aluna da faculdade. É. Só que posteriormente isso aí foi
Assim, ela não fez Você pode manutenção, levar, você gente, bota... em último O caso... cara botou por 100 reais, não foi? É, 100 e reais aí, sabe, o uma que é que faceta. acontece? Porque Gente, isso logo lá assim, em até a relação- absorção óssea, né? A gente A sabe. parte assim que então- vai colocar a faceta também, tem que deixar ali um respiro, entendeu? Não pode tocar ali na gengiva, né? Então, Pois é, normalmente tem vai que tirar o acontecer excesso, isso, né? De material. É, Deixa tem aquele que excesso fazer ali, a aquele partir desse preparo. excesso, Tem todo o vai preparo, acontecer né? isso E daí. os maiores desafios da dentística são esses hoje em dia, né? Todo mundo acha que tá apto, formou na graduação, aí pronto, tá tudo certo já, posso começar a trabalhar com isso. E começam a fazer coisas absurdas, né? Então, um dos principais cuidados que a gente tem que ter hoje nessa parte da dentística, da restauradora, É o bom ou senso. mesmo da questão estética, é o bom senso, né? Não dá pra gente sair Isso fazendo... é ético, né? Exatamente. A É o ética, bom senso né? e a que- personalização, né? A personalização do tratamento, porque cada indivíduo é único. Exatamente. O que dá certo para a Jéssica, para o Felipe, não dá certo para mim. Então, a gente tem que deixar o paciente bem esclarecido do plano de tratamento dele, né? Então, Exatamente. olha, aqui o ideal seria esse. Ah, mas eu não posso. Ah, então vamos estudar, vamos planejar de outra forma. Vamos resolver um diastema com resina, um diastema desse tamanho, aí vai ficar, os centrais vão ficar do tamanho do Exatamente. caminhão. Então, é questão de bom Tem que senso. ter o planejamento, né? E o paciente é a parte de tudo, todo tratamento. Eu vi no TikTok uma mina que fazia unha, né? E ela Fechando o diastema, É. cara. É loucura, é loucura. Os caras estão na E loucura. É loucura chegar hoje com a o gente dente vê, na né, Shopee, nas né, redes amiga? sociais. Antigamente era barbeiro, né? Eu, Que era realmente. dentista, hoje em dia é manicure. eu mesma aqui na faculdade atendi uma paciente que ela usava faceta da Shopee. Então, assim, toda Tipo unha vez que postiça? ela vinha, ela tirava, a gente tratava e aí ela continuava usando. Quem porque ela- trabalha com pério aí, né, vai se fazer já. Daqui a uns tempos, é só o que vai rolar. Pessoal, vou fazer aqui uma pergunta pra vocês aqui. Em relação a isso, a gente falou assim, muito que sabe da parte assim, de estética, né? A parte de estética. Mas assim, a dentística, assim, a principal forma que ela tem que ser, né? Não é a parte da função, da parte da mastigação. Oclusão, né? né? Da oclusão, né? A Porque boa às vezes você oclusão. tá muito, né? Voltado para a pra estética, né? E Todo nem mundo tá sempre- muito voltado à estética. Mas assim, é como eu falei no início, às vezes o paciente, você tem que ser muito claro com ele a respeito do que ele realmente precisa, né? Porque ele vem muitas vezes em Na busca só da estética. expectativa Então, dele, se né? ele pega um profissional que não é ético, ele vai querer ganhar dinheiro em cima daquele paciente e fazer coisas grotescas, como a gente citou aqui, né? Então, assim, a ética, entender que às vezes a falha numa restauração, saber contornar, saber resolver, né? É importante que o profissional ele não saiba só executar, mas ele também saiba resolver uma Solucionar. falha, solucionar, entender que muitas vezes o problema também não foi só a escolha do material, só o isolamento, mas às vezes o paciente que Dificulta tem um uma pouco. higienização que não é muito boa, tem uma oclusão que não está ok, tem Na hora da tem- própria restauração dificulta ali, bota uma língua Isso. por cima. Criança, principalmente, é bem difícil. Exatamente. Então, identificar todos esses tipos de coisas, fazer o planejamento, ser bem claro com o seu paciente, numa linguagem que ele realmente compreenda, né? E sempre se assegurar com os termos, né? Que é muito importante, tanto aqui na clínica escola, como pós, quando a gente sair, a gente está sempre assegurado com nossos termos em tudo que for fazer. Uma segurança nossa e para o nosso paciente também. Totalmente. Mais uma pergunta aqui no Tirateima, uma pergunta. Em relação a isolamento absoluto. Tem muito dentista que não concorda, que não usa, não faz, né? Então, se a gente falar de adesão e falar sobre dentística, vocês têm a dizer. Mas aí vai um problema do dentista, porque se aquela restauração vai cair logo, vai ter uma boa durabilidade, vai depender do trabalho dele, se ele fez o trabalho bem feito ou não, entendeu? E aí é que entra É. a ética, né? Porque Isso. aí a gente sabe que o paciente não vai cobrar, não existe garantia. Até existe. porque uma pessoa leiga, ela não tem nem... Nossa, gente, eu fui saber que existia isolamento, o que era isolamento na graduação. Eu não tinha noção do que era isso. Também já fiz restauração sem, E eu já sem isolamento. fiz endo sem isolamento. Fiz como paciente, não Então, como tipo prof- assim, como aluno. eu também. Então, tipo assim, isso é uma coisa assim, que a gente aqui na graduação, a gente aprendeu que isso não se faz, né? Então... E cabe também a gente levar isso aqui, o aprendizado, levar para o nosso consultório, né?
que da maneira que você aprendeu. E Mas aí é o que exatamente. acontece, ó, quando a pessoa, quando ela faz um serviço que, né, desculpem um termo, mas é um serviço porco, aquele profissional que trabalhou daquele jeito, ele não vai ter uma clientela fiel, porque vai ver que ali a pessoa não volta mais lá. E hoje, assim, as pessoas acham que vão captar muitos clientes com o Instagram, pode até captar. Tanto o Instagram, ele levanta, como ele pode derrubar também um profissional, Sim. né? Então, assim, você realmente, quando você trabalha correto, com ética, com responsabilidade, fazendo o que realmente, não o que o paciente quer, mas o que é realmente está dentro do seu necessário, que está dentro do planejamento, seu né? planejamento, a sua propaganda pode ficar tranquilo que vai ser o próprio paciente. Exatamente. Ela continua Feedback. sendo a melhor propaganda que tem no Exatamente. mercado. Se você vai para um profissional bom que você gosta, você recomenda ele de olhos fechados. Exato. Ó, polêmica aqui, polêmica agora. Agora, eu adoro que o Jimmy, ele chega logo com os assuntos Polêmica. polêmicos. Vambora, Jimmy, que tem que Tá chamar. muito Tem que tranquilo, chamar. Tá muito tranquilo, né? Tem que faturar, Jimmy. Tem que chamar o intervalo. Tá passando a Chama o hora. intervalo, né? Vai. Pra vocês, gigodonto, sorrir faz bem. Tem que ter o jabazinho, o jabazinho. Aí fala, papai, tem que ir, vamos pra cima. Pois, mas o que é Os que tu vai pacientes são falar agora? satisfeitos? Os pacientes lá são Claro, satisfeitos? meu filho é É um primeira linha. isolamento, né? Chama. Então, mas Quer em trabalhar relação... lá? Me contrata. Ó, vocês, calma, se acalma. Ó, vocês estão falando aqui, isolamento absoluto tem que ter, não sei o quê. Quer dizer o quê? Que todo dentista que não utiliza o isolamento absoluto é um dentista ruim nessa área da dentística. Não, necessariamente. É polêmica. Tem gente que não utiliza e tá É um passo a E passo. tá Não, aí, às vezes tipo, não dá para se fazer. Aí usa um isolamento relativo, né? Vai de Gente, cada vamos lá. caso, Deixa eu né? dar aqui um exemplo. Essa semana também, né, vendo umas publicações de odonto, eu vi um caso de uma menina que ela trabalha, uma dentista que ela trabalhava no SUS e ela precisava fazer uma restauração num molar inferior e não tinha, não era o suporte, não tinha o lençol, não tinha o lençol. Como é que ela fez? Ela usou a luva, tipo assim. É a opção. A pessoa vai se virando com o que tem, né? Mas aí, pra tu ver, Jimmy, eu não quero usar isolamento. Enquanto tem dentista que não quer usar o isolamento, tem dentista que tá se virando, porque sabe que é muito melhor. Cara, como é que tu vai fazer uma restauração de um molar inferior sem isolamento? Não dá. Pra mim, isso é a minha opinião, né? Pra É isso mim, que eu tô perguntando. E assim, É evita impossível- o retrabalho, né? Tem profissional A minha que pergunta é essa, consegue. é impossível ou não? Porque tem profissional que nada não é impossível na odontologia, a Tem gente vê de profissional- tudo. Tem profissional que Pior consegue que é verdade, fazer odontologia é muita coisa. com um rolinho de algodão, mas aí tem que ter a mão, tem que ter a ajuda do paciente também. Tem que ver também se o paciente é um paciente que saliva muito, né? Se tem xerostomia e tal. Olha aí que palavra bonita. Xerostomia. Bom, Não é? achei que você Foi ia bom essa cortar. pesquisa aí. Hein? Então é isso, né, pessoal? Então, pessoal, é isso. A gente discutiu aí muito sobre a dentística, né? Tipo, de perceber aí É um várias, assunto vasto, né? várias facetas. Várias Várias opiniões, várias Mas opiniões. polêmica aí, Vários episódios né? aí. Dizendo aí que dentista aí tem que usar, não tem que usar lençol. Cuidado, viu? Vou marcar vocês aí na rede social. Tem dentista que não usa não, lençol não. Então vamos lá, pessoal. Então assim, quero agradecer a vocês, né, que estão aqui, estão também aqui nos assistindo. E no mais é isso, pessoal, né? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Tchau, Obrigado, agradecer a Raíssa. atenção de Obrigada. todos. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.